No vídeo de hoje, abordaremos as principais diferenças do projeto de lei 4173, principalmente com foco na tributação de investimentos offshore. Quais as principais mudanças para o investidor pessoa física? Basicamente, uma alíquota única de 15%. Lembrando que anteriormente a gente poderia ter uma variação de renda e ganho de capital, que teriam alíquotas diferentes. E agora a novidade, a possibilidade de compensar prejuízo e lucros. Quais as principais mudanças para as PICs, as Private Investment Companies, ou as empresas offshore de investimento? Basicamente que também é alíquota única, lembrando que antes elas tinham uma alíquota de 27,5% e agora ela é única de 15%, então teve uma redução importante. Além disso, a competência ela é anual, eximindo o regime de caixa que era anterior e agora com essa competência anual. Lembrando que a gente tem dois tipos de empresa agora. A empresa opaca, que é exatamente a do modo atual, ou seja, a gente declara apenas a empresa e não os ativos que nela constam, e a empresa transparente, no qual a gente tem que declarar ativo a ativo como se fosse uma declaração na pessoa física dos ativos investidos lá fora. E a grande diferença é que a opaca ela vai ter a tributação anual, de competência anual, sendo que todo o lucro a distribuir não terá a incisão de variação cambial, só terá a incisão de variação cambial numa eventual redução de capital dessa empresa, e a transparente, ela basicamente vai ter a tributação, apesar de anual, mas só do que foi vendido no ano, só do que for realizado, e exatamente igual como é na pessoa física, e aí tem a incisão dos 15%, a alíquota única também, mas lembrando que neste caso a gente vai ter a variação tanto do ativo quanto cambial para todos os ativos e para sempre. Outro tema importante é que normal é uma empresa opaca. No entanto, caso o cliente queira fazer essa alteração, ela é irrevogável e não pode ser mais alterada, ou seja, quando você pede para mudar para transparente, você não pode voltar atrás para opaca. A PIC, a Private Investment Company, continua sendo uma boa estrutura de investimentos offshore? Sim, porque nela a gente evita ainda a possível tributação sobre os ativos numa eventual sucessão nos Estados Unidos. O famoso State Tax, muito parecido com o ITCMD daqui, mas que pode atingir uma alíquota de 40%, ou seja, onera muito o capital do cliente. E outro tema, que não deixa de ser importante do investidor considerar, que é o break-even dessa empresa, que agora, por perder esse diferimento que a gente tinha de eterno, o break-even se torna maior, ou seja, para fazer jus a uma estrutura de investimentos offshore, o patrimônio tem que ser relativamente maior do que era antes. Sobre a antecipação do imposto de renda, pagar sobre o estoque acumulado de imposto que foi diferido até o final do ano 2023, poderá ser feito a uma alíquota de 8%, no qual deve ser pago na declaração de ajuste anual no IRPF, e o cliente tem essa opção de aderir ou não, e ele precisa escolher, depende dos casos. Geralmente as PICs fazem bastante sentido pelo lucro acumulado, a não ser que não tenha lucro, e da pessoa física depende muito de ativo a ativo, porque dependendo do cenário é mais fácil você carregar esse ativo, não antecipar o imposto, sendo que é uma estratégia que você pretende ter por muito mais tempo. Lembrando que na pessoa física o diferimento ele existe até a venda do ativo, diferente da empresa opaca que tem a compensação anual, mesmo que não tenha sido efetivada a venda dos ativos. Muitos clientes me perguntam, bom, o que fazer agora? Eu sugiro 3 passos. O primeiro, fazer a atualização do balanço contábil da empresa, para você saber efetivamente o quanto que você tem de lucro ou se não tem lucro, tá? Para daí tomar a decisão, que é o segundo passo, se a gente antecipa ou não esse pagamento do imposto de renda, a alíquota de 8%, na declaração de ajuste anual em maio do ano seguinte, no caso de 2024. Tá?
E terceiro, e não menos importante, entender a composição da empresa, se faz sentido uma empresa opaca ou se faz sentido uma empresa transparente. E aqui a dica que a gente dá depende do que se investe. Na grande maioria dos casos, a gente está vendo que o que mais se encaixa é a opaca. No entanto, tem alguns casos que sim, pode fazer bastante sentido ter uma empresa transparente, tá? Geralmente quando possui uma alocação em ativos ilíquidos ou que tem grande volatilidade na carteira. E por fim, recomendo a todos que tiverem dúvidas ou se interessarem pelo tema para falar com os nossos especialistas.